Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia Tenório e voltamos para mais uma das nossas aulas. Então, vamos falar sobre as grandes instituições de assistência no Brasil. Sempre quando a gente toca nesse tema, a gente lembra, né, das instituições que são clássicas na organização da política de assistência, né, ou pelo menos as bases da política de assistência no Brasil. A gente tem quase um roteiro, né, LBA, né, em 42, o SENAI em 42, depois a gente vai ter, né, o SESI. E até nos anos 50, né, tinha a ação comunitária que também ficou bem emblemática no trabalho dentro da assistência. Mas eu queria avançar um pouco mais com vocês em relação a esse tema, tá? Eu sei que a professora Marília Yamamoto trabalha muito, né, esse surgimento dessas instituições no seu livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, mas é importante que a gente também comece a pensar nessa trajetória da assistência um pouco mais avançado, né, um pouco mais presente nos nossos dias. Eu trago aqui para você, né, a LBA, como eu falei inicialmente, a Legião Brasileira de Assistência, que vai ser criada em agosto de 1942. Nós temos no Rio de Janeiro, por iniciativa da Igreja Católica, né, que vai dar aí né, as bases também para que o encaminhamento da assistência brasileira. A gente precisa pensar em todo o protagonismo que representou, inclusive, para o surgimento do serviço social, a ação católica, né, a juventude católica, né, e a Fundação Leão 13, ela perdurou durante muito tempo, né, no estado do Rio. Se pesquisar bem, ainda tem gente falando, né, Fundação Leão 13, para aquilo que são vários serviços, né, atuando agora de uma forma mais reduzida, mas continua prestando, né, o seu papel emblemático. Mas eu queria trabalhar com vocês algo, né, que muitas vezes passa desapercebido, sobretudo para nós assistentes sociais, nessa trajetória, quando a gente fala de instituições de assistência no Brasil. A gente sabe que desde a LBA, o poder público não trabalhou, né, unicamente, né, na oferta. A gente sabe que mesmo antes, né, dos anos 30, quando a gente tem aí, né, o Estado Novo se reerguendo, a filantropia, né, sobretudo com as instituições vinculadas à religião, por exemplo, as Santa Casa de Misericórdia e assim, as ordens católicas, né, em geral, todas atuam dentro dessa assistência, né, aos mais necessitados, anteriormente até mesmo o poder público. E quando essas instituições públicas, elas são instituídas, elas vão estar operando em forma de convênio, né. Convênio, uma forma de falar, né, dentro da relação público-privado, mas, né, de alguma formalização, por meio de alguma formalização que fazia com que o poder público pudesse contar com o trabalho das organizações sociais ao longo dessa trajetória. Isso aconteceu na LBA, isso aconteceu na Fundação Leão 13, né, sendo que aquilo que ficou constituído, né, como forma de praticar assistência, a gente vai ter aí até, né, nos anos 90, né, no final dos anos 90,
quando a gente falou, né, do programa Comunidade Solidária, que trabalhou muito na parceria com o privado, né, sob aquela lógica, privado, porém público, né, o que ficou até segmentado por setores, né, sendo o primeiro setor o Estado, o segundo setor a parte econômica, né, as empresas, e o terceiro setor seriam essas, né, privadas, porém públicas. E o que que acontece é que, ao longo desse tempo, né, formas de trabalhar o público e o privado sempre marcou a assistência no Brasil, a oferta da assistência no Brasil. E com a Constituição de 1988, também trouxe a necessidade de trazer mais regras para aquilo que era esse trabalho das organizações sociais. Então, quando a gente fala, né, de instituições de assistência, as grandes, né, a gente já conhece, né. Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai ter aqui, né, a extinta Funabem, FEEM, né, que também atuaram, se os a literatura aponta como grandes instituições que atuaram, né, na assistência. Eu preferi ficar com essas 2 aqui, porque hoje a gente já tem uma nova lógica, né, por exemplo, se a gente cita essa questão da Funabem, da FEEM, a gente já vai adentrar pelo sistema socioeducativo, né, então eu preferi centrar naquilo que realmente estava mais restrito à assistência. E, né, operando debaixo dessa lógica que a Constituição de 1988 trouxe, a gente vai ter aí a qualificação das organizações sociais, né, as que eram tidas, né, eh, como se diz, as entidades, né, e a gente vai ter aqui a qualificação de entidades como organizações sociais. E elas vão ter, né, aí um papel importante, continuam tendo um papel importante, porque elas são nomeadas como organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção, à preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei. Muitas delas, né, fazem até de forma gratuita, né, essa é a lógica, não pode, ter, né, trabalhar com a lógica do lucro, isso aqui está presente aqui, ó, finalidade não lucrativa, com obrigatoriedade de investimentos e seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades. Então, essas organizações sociais, muitas delas operam nesse setor também da política de assistência e atuam aí, né, fazendo a provisão da oferta que deveria ser estabelecida, né, pelo poder público, né, mas o poder público se vale da possibilidade de fazer essas parcerias para que possa, né, desenvolver a sua política pública. Talvez vocês que estejam agora me ouvindo atuam em muitas dessas instituições, você pode escrever aí nos comentários, caso você atue dentro de uma dessas organizações sociais, né, para que a gente você já conhece bem essa realidade, né, de operar, mesmo que dentro de uma lógica privada, né, privada por quê? Pode ser uma associação de moradores, pode ser uma associação de grupos específicos, pode ser, né, ali uma instituição de ensino, mas que tem aí na sua transversalidade essa questão de trabalhar com, né, a gratuidade, né, ofertar, né, de alguma forma, ações de assistência para a sociedade. E aí, pessoal, a gente avança mais um pouco nesse entendimento, quando a gente percebe que na própria Lei Orgânica da Assistência Social, né, vai trazer aí novas bases
para a gente entender como que essas instituições de assistência ingressam no Sistema Único de Assistência Social. E isso já está previsto, né, fazendo aqui um recorte da Lei Orgânica da Assistência Social, isso já está previsto ali, no seu artigo 3º, né, como é que se nomeiam as entidades e organizações de assistência social, por exemplo, são aquelas sem fins lucrativos que isolada, né, de forma autônoma ou em parceria, né, cumulativamente, ainda que desenvolvam outras atividades, né, também podem prestar serviços de assistência social, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por essa lei. Qual é a lei? A Lei Orgânica da Assistência Social, e a gente já conhece, né, o seu público, né? São aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade social, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão das instituições de assistência, né, parece que o nosso pensamento, principalmente nós do serviço social, né, que vimos a nossa profissão sendo forjada, né, no Brasil a partir dessas grandes instituições, mas assim, é como se o nosso pensamento parasse, né, ali. Mas a gente precisa entender, né, as características que ao longo dos anos, né, esse trabalho foi ganhando contorno, sobretudo no que tange a essas condições das parcerias que são organizadas, tá bom? E a gente entende, né, que essas entidades e organizações sociais precisam ter o seu registro no Conselho Municipal de Assistência Social, né, a lei diz isso, a Lei Orgânica da Assistência Social, bem como, né, dentro do seu nível da federação, se é estadual, dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, se é nacional, né, ter lá também o seu registro no Conselho Nacional de Assistência Social. No parágrafo 1º do artigo 3º, a LOAS vai dizer que são de atendimento. Por quê? Porque essas entidades e organizações de assistência social, elas podem ser de atendimento, de assessoramento e de defesa e de garantia de direitos. Olha aí, uma boa questão de prova, né, que as bancas adoram. Então, podem ser de 3 tipos essas entidades e organizações de assistência social, tá? Quais são as de atendimento? As de atendimento são aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas e projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos dessa lei e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social. O que isso significa, pessoal? De forma continuada, permanente e planejada. Por quê? Vamos pensar, né, numa grande escola particular. Ela é particular, tá? Ela não tem nenhuma gratuidade, tá? Ela não recebe nenhum tipo de subvenção, tipo do SEBAS, tá? Ela não recebe, mas ela faz uma campanha de cestas básicas para pessoas que estiveram afetadas por uma grande enchente que aconteceu. A gente pode dizer que ela se qualifica como uma entidade de assistência social? Não, né, ainda que ela, de uma forma pontual, esteja fazendo essa iniciativa, né, por quê? Só pode ter essa característica quando as suas ações de atendimento são de forma continuada, permanente e planejada, certo? E aí ela vai ter o quê? Um plano, né, se ela é, né, pode ser uma escola, né, que esteja lá escrito, né, como prestando também uma escola privada, né, mas é uma escola que tem, né, recebe recursos do MEC, do SEBAS pelo MEC, né, e aí vai ter a gratuidade,
e ainda vai desenvolver ações de assistência, né, vai ter um programa de forma planejada, continuada. Viu a diferença? Então, né, elas estão vinculadas também, muitas vezes, né, a esse sistema de proteção social. E aqui a gente tem o assessoramento, né, as entidades de assessoramento são quais? Aquelas também que de forma continuada, permanente e planejada prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuário, formação e capacitação de lideranças dirigidos ao público da política de assistência social. Então, né, tá aqui no sentido, né, de capacitar, de qualificar, de formar quadros para a militância daquilo que é de interesse do público da assistência social. Então, essa instituição se dedica a isso. E, por fim, são entidades e organizações de assistência social, aquelas também que estão na defesa e garantia de direitos, aquelas que de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com os órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social. Né? Essas instituições aqui estariam mais relacionadas àquilo, né, que a gente conhece muito como o advocacy, né? Trabalha aí na fazendo lobby, né, fazendo aí uma articulação junto, né, àqueles que elaboram políticas, programas e serviços, né, no sentido de fazer valer aquilo que já foi conquistado como direito, né. Então, veja bem, essa aqui, né, está numa ação mais de articulação para que aquilo que já foi conquistado possa acontecer e também novas conquistas sejam alcançadas como aprimoramento. Então, as organizações sociais e as entidades podem ser de defesa e garantia de direitos, de assessoramento e de atendimento. E aí, pessoal, por que que eu coloquei aqui, junto das grandes instituições de assistência, o CRAS e o CREAS? Porque eles, né, muitas vezes articulam essa rede no seu território. É essa rede, né, que vai fazer aí as parcerias para que muitas vezes aconteça o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né, vão dar suporte ao CREAS no acolhimento, né, daqueles que estão atravessando, né, aí algum período, né, de fragilidade familiar, de ruptura de vínculo, e o acolhimento institucional. Então veja, né, a gente sabe que a literatura, né, sobretudo aquela mais histórica aí da profissão, ela dá conta, né, dessas grandes instituições, né, mas quando a gente tem aí aquilo que adveio da Constituição Federal, né, e que foi cristalizada por meio da LOAS, do SUAS, a gente já vai ter uma nova relação com essas instituições, né? Por quê? O poder público, ele oferta acolhimento institucional? Continua ofertando. Eu me lembro que, faz muitos anos, mas eu vou usar o exemplo com vocês, né, porque, a pessoa falava assim, né, eu fazia estágio num lugar que os moradores mais antigos daquela localidade falavam assim: "Ah, lá na LBA, lá na LBA", e já não era mais LBA, o nome já era, né, de uma outra instituição, mas ali era referência para eles, né. Eles ainda não acompanhavam todas as mudanças que aconteciam no âmbito da política de assistência social, né, como muitos lugares aqui do Rio de Janeiro também, ainda fala: "Ah, lá na Leão 13", só que, né, não tem mais ali a operação, né, da fundação ali, é um outro órgão, às vezes, de assistência prestando atendimento, mas, né, fica ainda cristalizado no imaginário.
mas a gente precisa entender, né, que as transformações da Constituição, né, e tudo que veio a partir, né, da implementação da política de assistência social, né, por meio da LOAS, do SUAS, da Política Nacional de Assistência Social, trouxe aí uma nova dinâmica institucional, né. É claro que a gente vai procurar, né, dentro dos territórios, ainda tem muitas instituições que dizem prestar assistência social, mas não fazem parte ainda do Sistema Único de Assistência Social. Muitas vezes, nem sequer tem registro no SUAS, o que não deveria acontecer, né. Você que é profissional de alguma dessas instituições, é interessante que você busque levar a tua instituição ali para uma lógica de política pública e também esteja aí conectada, né, com essa organização institucional da política pública de assistência social. Bom, eu trago aqui alguns elementos, né, que estão no edital e que podem aí contribuir para aquilo que é o seu aprendizado e a sua preparação para concurso. Vou ficando por aqui, pessoal. Um super abraço.